Cumprimento a todos na paz do Senhor nessa manhã abençoada. Uma palavra do Senhor para mim e para a sua vida nessa manhã, que se encontra em Jeremias 38, 17, quando Jeremias é chamado novamente na presença do rei, tentando fazer que ele mudasse a palavra, que veio da parte do Senhor, por causa da desobediência e da rebelião, que ele se rebelou contra o rei da Babilônia. Então nós vamos estar lendo. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e essa cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Porém, se não sair aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue na cidade, na mão dos caldeus, e queimá-la-ão a fogo, e tu não escaparás da mão deles. E disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que estes entreguem na mão deles e escarneçam de mim. E disse Jeremias: não te entregarão. Ouve, peço a voz do Senhor, conforme o qual eu te tenho falado, e bem irá e viverá a tua alma. Porém, se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor: eis que todas as mulheres ficarão na casa do rei de Judá, serão levadas aos príncipes do rei de Babilônia, e elas mesmas dirão: teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti, mas agora que se lhe atolaram os teus pés na lama, voltarão atrás. Assim todas as mulheres, teus filhos levarão os caldeus, e nem tu escaparás da sua mão. Antes, pela mão do rei da Babilônia será preso, e essa cidade será queimada a fogo. Nós sabemos aqui que Jeremias ele foi usado por Deus para falar: olha, não temos diante dele, vai e fala tudo que eu te ordenar. Por quê? Porque eles estavam em desobediência. Estavam adorando a ídolos, cada um fazendo o que quisessem, Por quê? Porque um rei da nação também estava assim. E ali Jeremias ele foi preso, ele foi colocado no calabouço. Eles tentaram calar Jeremias de toda forma. Hoje nós sabemos que não é diferente, porque a vinda do Senhor está próxima e o povo não dá ouvido às palavras do Senhor e tem tentado calar os profetas do Senhor, falam que é mentira, estão com a mente já cauterizada, não ouvem mais a palavra do Senhor, meditam, pegam a palavra da maneira que querem para utilizar para o seu próprio benefício. E ali o rei Zedequias, ele não era diferente. Ele falou, estava com medo, por quê? Porque alguns, para não ser presos, tinham se passado para o lado do rei da Babilônia para poder entregar o povo. E Zedequias ele falou: não, eu estou temendo que eles vão escarnecer de mim. Se eu me entregar, eles vão escarnecer de mim. Mas era um livramento do Senhor. Por quê? É como se fosse os pais quando põem um filho de castigo. Fala: meu filho, se você vier agora, vai ser para o seu próprio bem. Se você aceitar esse castigo agora, nesse momento, vai ser para o seu próprio bem. Se você não aceitar, a correção vai ser pior. Você vai ficar mais tempo no castigo. E é assim o que Deus faz com a gente. Não para o mal, mas é para o bem. Que você corrige seu filho para o mal. Não é diferente Deus na nossa vida. Muitas vezes falamos que Deus é ingrato, muitos têm se levantado contra Deus porque desobedecem e não querem ser corrigidos. E ali Zedequias ele não ouviu a voz de Jeremias, que vinha da parte do Senhor. E nós sabemos o que aconteceu, porque o rei da Babilônia invadiu, ele tentou fugir por uma brecha colocada nos muros, e aqueles que tinham se passado para o lado do rei da Babilônia denunciou que havia essa fuga por esse lugar, e ali ele foi preso, seus filhos foram mortos na sua frente, e nós sabemos que ele
teve os olhos vazados e ficou ali até a sua morte. Até a sua morte. E o Senhor, ele, muitas das vezes, ele fala para mim, para você, para obedecermos, porque ele até fala que é melhor do que sacrificarmos. Muitas vezes a gente está subindo um monte, orando, fazendo jejum, propósito de oração, não que seja errado a gente fazer isso, mas o melhor é obedecer à voz do Senhor. Nós temos que obedecer à voz do Senhor. E nós temos visto que estamos em um tempo difícil, onde as pessoas não obedecem à voz do Senhor, não aceitam a correção do Senhor, que era para o seu bem. E Zedequias ali não foi diferente. E a palavra do Senhor veio, e como não houve obediência, todos foram levados, nós sabemos disso, e foi decretado 70 anos de cativeiro. Ou seja, poderia ser menos, poderia ter tido um novo rumo, porque mesmo, a gente pode ver que mesmo desobedecendo, e mesmo ele resistindo ali, que ele teve que ser pego para poder ir para o cativeiro, o Senhor ainda cuidou de todos lá. Imagine se tivesse obedecido à voz do Senhor e ido com suas próprias pernas, aceitado a correção do Senhor e ido para a Babilônia, se entregado, porque ele estava se rebelando contra um rei. E ali eles foram, e nós sabemos que a cidade de Jerusalém ela foi queimada, os muros foram derrubados, os mais pobres ficaram ali perecendo, porque não tinha como prosperar, né? E os mais pobres foram deixados ali, levaram os príncipes, porque era do interesse deles, porque tinham sabedoria, podia ajudar lá no palácio, e os mais pobres, aqueles que eles achavam que não precisavam, foram deixados. E ali a gente viu tudo ser levado da casa do Senhor, os vasos mais preciosos, e esses vasos mais preciosos sou eu e é você. E muitas das vezes nós somos levados, por quê? Por causa da desobediência, e tudo aquilo que o Senhor tem entregue para nós, tudo aquilo que já estava dentro de nós de bom, é retirado, porque o Senhor, ele se afasta, a gente se afasta dele, né? Fica longe, não busca mais, por quê? Porque ali, no lugar que tinha tantas coisas boas, entra amargura, entra decepção, porque a gente não quer ser corrigido. E a palavra ela afirma que o Senhor corrige aqueles a quem Ele ama. É uma correção de pai para filho, porque nós precisamos ser corrigidos. Porque se a gente viver a vida de qualquer maneira, nós sabemos que não funciona. Fazendo o que a gente quiser sem uma liderança, como uma casa, um lar está sem liderança, os filhos fazem o que quer e a gente sabe que isso não dá certo. E não é diferente na nossa vida cristã, quando a gente fica fazendo o que a gente quer, andando da forma que a gente quer, na direção que a gente quer, nós estamos dizendo do Senhor que a gente não precisa mais dele. E o Senhor permite, o Senhor deixa a gente ir andando, porque nós estamos no tempo da graça. E Ele não nos obriga a obedecer. A obediência ela tem que vir por mim e por você. Ele não obriga a gente a fazer tudo o que Ele quer. É nós que devemos entender que a gente deve fazer as coisas na direção do Senhor. E ali o povo, a gente sabe que o povo foi para o cativeiro e ali ficou 70 anos. E mesmo assim, o Senhor estava por perto. Ali eles prosperaram, eles plantaram, mas estava longe da sua terra, estava longe dos planos que o Senhor tinha para a vida deles. E a tristeza, a gente sabe que quando nós estamos no lugar que a gente não gosta, a gente está ali obrigado, a tristeza invade o coração, vem a amargura, vem a decepção. E o Senhor, Ele tem o melhor para mim e para você.
A vinda do Senhor está próxima. Os tempos estão ficando cada vez mais difíceis. E se você olhar ao redor, mesmo assim, o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Tem cuidado dos nossos filhos, porque muitas portas estão fechadas, muitos não têm um trabalho, mas o Senhor tem nos sustentado, porque a palavra dele não é mentirosa. Porque o Senhor tem nos sustentado, até no cativeiro o Senhor nos sustenta, o Senhor nos alimenta. Essa palavra é de meditação para essa manhã, para mim, para o seu coração, que nós temos feito, o que nós não temos feito, que o Senhor tem nos ordenado, que a gente possa rever os nossos conceitos. Aquela palavra não tem nada a ver, eu posso ir aqui e ali, não tem nada a ver, eu continuo cristão, mas você não deve. A palavra diz tudo é lícito, mas nem tudo convém. Que essa palavra possa ficar de meditação para mim e para a sua vida. Que nós possamos entender que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. E muitas das vezes nós estamos vivendo no limite. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer nos dar mais, mas a gente tem que obedecer. Ele não pode dar. A gente muitas das vezes até faz isso, dá as coisas para o filho quando eles estão na desobediência. Mas o Senhor, Ele vela pela sua palavra. Ele não pode fazer isso por mim, por você, dar além do sustento, o que ele teria de melhor para mim e para você. Não é que ele é um Deus mau, como muitos dizem. Onde está Deus nessa hora, se a gente que abandona ele? Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade que o Senhor me dá e que Ele possa falar no meu e no seu coração nessa manhã. Em nome de Jesus.